Com a Gigo você consegue assistir os jogos de qualquer lugar. É só baixar o aplicativo no seu celular. Salve, salve rapaziada do Futeboteco, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News. Hoje para falar aí sobre a CBF, que mudou a data de jogo aí do Campeonato Brasileiro e com isso indicou qual será a escolha do SBT para transmitir a partida de um time brasileiro na Libertadores semana que vem. A gente vai te contar muito sobre essa e outras notícias. Então deixa aquele like maroto para fortalecer o conteúdo aqui no YouTube e vem comigo saber o que tem mais no Pocket News de hoje. A Globo sondou a Conmebol e a agência IMG, que vende os torneios de clubes da entidade, à disposição dela em conversar novamente sobre os direitos da Copa Sul-Americana. Segundo informou o UOL, o sinal foi positivo, mesmo com um imbróglio judicial envolvendo um pesado processo da própria Conmebol contra a emissora carioca. Afinal, a Confederação Sul-Americana não concorda com a rescisão do contrato da Libertadores e pede pagamento integral por parte da Globo. Por sua vez, a empresa dos Marinhos entende que o novo formato da Copa Sul-Americana, com pelo menos 6 jogos garantidos aos clubes em uma fase de grupos, seria interessante para a exibição de mais partidas importantes nas noites de quarta-feira. Internamente, o movimento é visto como mais um passo na reaproximação da Globo com a Conmebol. Pois é, a Copa Sul-Americana já foi alvo de muita especulação, inclusive aqui no canal, com várias notícias de vários interesses diferentes de emissoras, inclusive a maioria delas de TV aberta, mas se tratando da edição atual. A edição atual, esqueçam, não vai ter transmissão, nada além da Conmebol TV, como a gente tem visto esse novo serviço de pay-per-view que foi aí batizado por Claro, Net e Sky. A Copa Sul-Americana do ano que vem é diferente, porque ela vai ter o mesmo formato que a Libertadores, grupos de 4 clubes que você garante 6 jogos, 3 de ida, 3 de volta para cada um desses clubes. Isso gera um interesse muito maior das televisões, isso foi uma estratégia muito boa por parte da Conmebol, que modificou a competição, colocando ela aos olhos da Libertadores, como é, por exemplo, a Europa League, que também tem essas fases de grupos preliminares aos mata-matas. Com isso, imagina uma concorrência maior para a Sul-Americana do ano que vem, inclusive com a Globo disputando. Já tem essa notícia aí de que a Globo vai entrar na disputa, o SBT já tinha planejado fazer isso para o ano que vem, porque tem hoje uma relação melhor que a Conmebol do que a própria Globo. A Rede TV a gente já sempre acha muito difícil, porque eles sempre entram na briga, mas eles nunca conseguem levar absolutamente nada, essa é a boa verdade. Então, no fim, acredito que vai ficar em um desses dois canais, ou no SBT ou na Globo. Hoje apostaria no SBT justamente porque tem uma relação melhor com a Conmebol. A gente não pode se esquecer, inclusive a matéria fala isso, que Globo e Conmebol estão em lados opostos em mesas judiciais hoje, falando, conversando e se defendendo com relação a essa quebra de contrato referente a Libertadores. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas minha aposta é que entre uma ou outra a Sul-Americana tem mais chance de ir para a emissora do Silvio Santos. E você, o que acha? Para o apresentador Neto, a curta passagem de Rogério Ceni pelo Flamengo deve chegar ao fim após a desclassificação do clube na Copa Libertadores. Na última quarta, em seu programa, o apresentador afirmou que as eliminações para a Racing em São Paulo já justificariam a demissão do treinador, que está no clube há cerca de um mês. Neto ainda aconselhou a diretoria rubro-negra a buscar Pep Guardiola do Manchester City ou Zinedine Zidane do Real Madrid para ocupar a vaga de Ceni. Segundo o ex-jogador, o técnico foi responsável pelo fracasso da equipe na competição continental. Guardiola! Mas como? Ué, por quê? Não, eu não tô tirando... O Guardiola falando de renovar. Não, eu sei. Contrataria, vamos lá. O Zidane, que está sendo do Real Madrid. O Real Madrid divulgou ontem um balanço no qual resume a situação financeira do clube após o início da pandemia. Segundo o documento, para 2020 e 2021, o Conselho de Administração prevê uma receita de 617 milhões de euros, 300 milhões a menos do que se houvesse crescimento como em anos anteriores. O prejuízo do clube merengue com a pandemia do novo coronavírus foi de 91 milhões de euros ao todo. A diretoria ainda salientou, porém, que mantém uma sólida situação financeira com um patrimônio líquido de 533 milhões de euros. Após ser solto, Ronaldinho Gaúcho será o novo garoto propaganda da Buzer, plataforma colaborativa de ônibus. A campanha irá circular durante todo o mês de dezembro nos canais de TV aberta e fechada. O filme publicitário traz um jingle com uma homenagem ao clássico Deixa a Vida Me Levar, do cantor Zeca Pagodinho. O Guaraná Antártica convocou o mercado
em outubro para patrocinar o futebol feminino. Como contrapartida, além da exposição com o próprio esporte, a empresa ofereceu espaços publicitários em suas latas. E na última quarta-feira chegou o resultado da ação. A companhia apresentou 10 marcas que compraram a ideia e farão parte da campanha. São elas a Avon, Banco BMG, Burger King, Consul, ESPN, Gol, Halls, Lays, Puma e Vivo. E como toda quinta-feira aqui no canal é dia do nosso setorista em futebol feminino nos atualizar do que de melhor tem acontecido na modalidade. Diga lá, Kenji, beleza, meu velho? Fala, gente, tudo bem? Tô de volta aqui para falar sobre futebol feminino, para falar sobre a seleção brasileira que venceu 2 vezes a seleção do Equador em amistosos preparatórios para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão ser realizados em 2021. O Brasil goleou nas 2 oportunidades. Primeiro por 6-0 na Neoquímica Arena, depois por 8-0 no Morumbi. E é claro que você vai falar que a seleção do Equador é uma baba. E de fato é, né? Tá ainda em processo de desenvolvimento. Aliás, a técnica é brasileira, a Emily Lima, que já dirigiu a seleção brasileira e também ficou famosa no Santos. Então é um país que ainda vai ter muita lenha ainda para queimar, mas o fato é que o Equador é um plano B, né? A seleção pretende jogar com a Argentina, que alegou problemas de logística para via São Paulo por conta da pandemia do coronavírus. A Argentina jogou a Copa do Mundo de 2019, então é uma seleção consolidada, mas o fato é que o trabalho da Pia Sundhage foi positivo, principalmente nesses 2 jogos, porque o Brasil não jogava desde março, então tivemos um resultado bom. E o fato mais positivo ainda é que a Pia está testando novas jogadoras. Em 1 ano e 4 meses de trabalho, ela já convocou 66 atletas, sendo que 49 entraram em campo. Então todo mundo está tendo oportunidade, né? E quero aproveitar agora para deixar um lembrete, tá? No próximo domingo vai ser realizada a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e Avaí Kinderman. O primeiro jogo foi 0-0 na ressacada. A volta é na Neoquímica Arena e vai ter transmissão da Band, ESPN e também nos canais digitais da CBF. Então na semana que vem eu volto aqui para repercutir esse jogo, tá bom? Forte abraço e segue o News. Após a eliminação do Flamengo na Libertadores, existiu a dúvida dos próximos passos do SBT na competição. Muitos se perguntavam qual seria o confronto envolvendo brasileiros a ser transmitido em TV aberta nas quartas de final. E a resposta pode ter vindo na última quarta, segundo a própria CBF. Em nota, a Confederação Brasileira explicou a mudança de data do clássico entre Santos e Palmeiras, inicialmente marcado para domingo, que agora será disputado no próximo sábado. E na própria justificativa da entidade, o motivo foi o Palmeiras poder jogar na terça-feira pelas quartas da Libertadores, cumprindo o intervalo mínimo de 66 horas de descanso, o que indica que SBT e CBF já conversaram sobre os próximos passos da emissora. Lembrando que o canal de Silvio Santos poderia também exibir o duelo entre Santos e Grêmio, este muito perto da vaga nas quartas de final. A questão é que o Grêmio joga só no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Como tem priorizado as terças ao invés das quartas, o SBT, que só pode escolher uma partida dessa fase para o Brasil inteiro, deve anunciar nos próximos dias que o confronto de TV aberta será de fato o jogo do Palmeiras. Pois é, assim que o Flamengo foi eliminado pro Racing, eu gravei um vídeo aqui no canal contando um pouco da surra que o SBT/Flamengo sofreram da Globo/novela na noite de terça-feira. Foram 8 pontos durante todo o jogo e aí o Flamengo só liderou próximo aos pênaltis ali quando o SBT, ou melhor, quando a Globo trocou a novela pelo The Voice Brasil, que tem ido muito mal, inclusive perdido da Fazenda pela 4ª vez seguida. É um programa que não tem ido tão bem assim como a Globo espera. Diante de tudo isso, quando você olha ali para os principais derrotados, também citei que talvez o SBT fosse o principal derrotado da noite, porque perdeu uma valia muito grande em termos de audiência, que é um clube de massa como o Flamengo, que não dá só grandes audiências no Rio de Janeiro, mas em várias localidades do país muito importantes, principalmente no norte e nordeste do país, e que tinha um potencial de aumentar ainda mais com a competição se afunilando, chegando próximo ao final. Então foi uma derrota muito grande para o SBT perder o Flamengo. Baseado em tudo isso, conjecturei e imaginava que Santos e Grêmio, possivelmente confronto, o Grêmio ainda não confirmou, mas está praticamente confirmada esse duelo, seria o confronto escolhido pelo SBT por ser 2 torcidas que somadas são maiores que a torcida do Palmeiras sozinha, e mais do que isso, quando você olha para São Paulo, as audiências da Globo ao longo do ano, tanto no Campeonato Brasileiro como no estadual, as audiências de Palmeiras e Santos são muito parecidas. O Palmeiras leva uma vantagem ínfima,
que não justifica tanto essa escolha do Palmeiras, que já foi mal nas primeiras fases da competição, justamente no SBT. E não bastasse isso, além de você também estar presente em São Paulo com o Santos, você estaria presente muito forte no Rio Grande do Sul com o Grêmio, onde o SBT liderou ineditamente com confrontos do Grêmio na primeira fase contra a Universidade Católica e também com o Grenal. Então imaginei que fosse a escolha mais segura do SBT, mas não, tudo indica que com a mudança do clássico e o próprio texto da CBF se justificando, que CBF e SBT devem ter conversado e chegado num denominador comum de que o SBT escolheu o Palmeiras e o confronto do time alviverde para passar nas quartas de final. Fica a pergunta, foi uma boa escolha ou não? As audiências vão responder e claro, assim que terminar a partida, nós traremos aqui para vocês como sempre, então aguardem. E essas foram as notícias de hoje, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam delas. E se não é inscrito aqui no Futeboteco, já sabe, se inscreva, ative o sininho para receber sempre as notificações quando surgir vídeo novo por aqui. E nos siga lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, hein, que tá aparecendo aí na tela para vocês, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.